Como se alimentar bem quando se tem pouco tempo? Uma boa alimentação no dia a dia não requer apenas saber o que é mais saudável, mas principalmente planejamento. Sempre falo isso, a dieta é como se fosse uma nova conta, um filho que chega, a gente tem que pensar com antecedência, tem que se organizar, porque normalmente as pessoas elas fazem o quê? Quando sai, fala onde a gente vai comer, o que vai comer, todas as decisões, 99% das decisões em relação à alimentação são feitas de imediato, não são pensadas com antecedência como uma conta para pagar, a rotina do próximo dia. Isso faz com que a dieta normalmente seja a mais difícil de ser cumprida justamente por não ter essa pré-organização. Todos os dias, a nutricionista Thalita Fortuna lida com as dúvidas de quem procura comer bem e cuidar da saúde em meio à correria do dia a dia. Segundo ela, o primeiro ponto a ser observado é a praticidade. Quando a gente pensa com antecedência, se prepara ou coloca na rotina um tempo, pega um dia da semana, que foi o meu caso, né? Peguei um dia da semana, passei o dia inteiro cozinhando, higienizando, porcionando, pesando esses alimentos. Se você faz isso, a praticidade de 2 semanas ali seguidas já fica melhor. Para a semana, a Thalita preparou a própria salada e dividiu em porções de aproximadamente 100 gramas. Depois é só congelar. O mesmo vale para as marmitas como essa, com arroz, feijão e carne. O ideal é manter sempre no congelador, principalmente para não correr o risco de se perder alguma propriedade ou até mesmo perder o alimento, né? Causar algum tipo de decomposição naquele alimento. Retirou do congelador, esquenta, né? Descongela ali e faz o consumo, é o ideal. E quem não tem tempo de fazer em casa, pode pedir tudo pronto mesmo. Passei a minha dieta, o meu cardápio específico, e a empresa me entregou assim conforme eu solicitei na dieta. E você estava falando pra gente que compensa tanto pela questão do tempo, como pelo dinheiro que você investiu também. O dobro. Foi mais caro ou mais barato pedir? Gastei o dobro a menos. As pessoas falam, eu vou fazer em casa, vou economizar, mas hoje para nós, ainda mais essa correria do dia a dia, tempo é dinheiro. Então, se você pega o tempo ali de ir no verdurão, de ir no supermercado, fazer a compra, chega em casa, higieniza, cozinha, depois lava a louça, pesa os alimentos, monta na marmitinha, compra as embalagens. Então, o gasto, quando eu fui colocar ali na caneta mesmo, eu falei, gente, eu gastei o dobro do que eu poderia simplesmente ter solicitado para uma empresa que já monta, que trabalha com isso, e gastei bem menos e ainda aproveitei o meu tempo com outras coisas. A falta de tempo é realmente uma das principais barreiras para quem quer manter uma boa alimentação ao longo de uma semana muito corrida, como é a nossa. Mas a vantagem de se pedir uma marmita pronta, como essas aqui, é a variedade no preparo dos alimentos. Assim, tem uma opção diferente no cardápio para cada dia. Aqui, por exemplo, nós temos um picadinho de carne ao toque de gorgonzola. O que é legal também quando a gente vai pensar no preparo das marmitas? É legal que a gente faça uma variedade nessa preparação, porque às vezes é um brócolis ali que se você faz ele cozido ao vapor, ele tem um sabor. Se você já faz ele refogado no azeite ou com um pouquinho de manteiga, ele já vai ter outro sabor. Então, variar essa preparação também ajuda muito a manter a dieta. Outra opção para o dia a dia é o estrogonofe com arroz branco. Aqui, por exemplo, nós temos uma marmitinha de estrogonofe de carne com arroz branco. Então, o que eu sempre prezo nas marmitas, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, que é imprescindível que tenha uma fonte de proteína, então uma carne vermelha, um peixe, um frango, um vegetal, um legume de baixo índice glicêmico, ou seja, menos calórico, que dá para consumir em maior quantidade e assim saciar um pouquinho mais a fome. E aí a gente pode optar, por exemplo, por brócolis, couve-flor, abobrinha verde, chuchu, quiabo. Depois eu sempre coloco um vegetal e um legume que tem um pouquinho mais de índice glicêmico, ou seja, de teor de açúcar, que é a frutose desse legume e desse vegetal. Que é uma abóbora cabutiá, que dá aquele gostinho gostoso, uma cenoura, uma beterraba, uma mandioca, uma batata inglesa. Uma boa dica é sempre utilizar a função descongelar no micro-ondas. E tão importante quanto a dieta é a reeducação alimentar. Reeducação alimentar é quando você simplesmente melhora o perfil dos alimentos que você está ingerindo. Então eu vou consumir mais frutas,
mais legumes, vegetais, mais folhosos. Eu vou evitar o consumo de alimentos com carboidratos mais refinados, salgadinhos de pacotinho, bolachas, sanduíches, pizza. Então eu começo a incluir alimentos mais saudáveis no dia a dia nas minhas refeições. E a dieta é quando você pega um cardápio personalizado, calculado para as suas necessidades, para os seus objetivos. Atividades físicas, planejamento e orientação correta formam a receita completa para uma rotina alimentar saudável e nutritiva. Pesar na balança é parte dos resultados, faz parte da dieta. Muitas pessoas acham que fazer a dieta é só seguir aqueles alimentos que foram prescritos, mas aquele cálculo é a parte mais importante da dieta. Então, se a pessoa entende que isso é importante, com certeza ela já vai dar uma atenção maior e, consequentemente, vai separar um tempo ali na agenda para poder montar essas refeições ou vai entrar em contato com alguma empresa específica para fornecer essas marmitas, fornecer essas refeições.